o rachão entre os meninos do sub-20 e a equipe profissional e também a cobrança pública de Renato na coletiva em relação à postura dos jovens na renovação de contrato, que virou problema para a renovação entre Grêmio e Gustavo Nunes. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês e já vou pedindo, deixa teu like porque a gente vai falar de categorias de base, um assunto que eu gosto muito, e essa história toda começou lá na coletiva do Renato, onde ele cobrou uma postura dos jovens em relação à renovação de contrato. Falou que muitos jovens querem subir já ganhando altos salários, e os empresários fazem força pensando que tem novos Messi em suas mãos. E aí, claro, uma cobrança forte em relação à renovação de Gustavo Nunes, de Jardiel, e também uma cobrança para cima do Renato por parte da imprensa e da torcida, o porquê esses jogadores não são relacionados. E tudo isso tem a ver com um imbróglio que acontece entre Grêmio, empresários, jogadores e o Renato na renovação do contrato desses jovens jogadores que são tratados como promessas, mas muitas vezes tendem a forçar uma certa subida para a equipe profissional ou também uma valorização que por muitas vezes o Renato não acredita estar no patamar do futebol que esses atletas jogam. O Renato explicou isso de uma maneira bem clara, quando ele disse: se tu aumenta muito o salário desses jovens, logo quando eles sobem, assim que eles desempenharem, tu precisa aumentar ainda mais. E aí tu acaba deslumbrando o jogador que pode entrar numa zona de conforto, e isso é muito perigoso. Quanto que o menino vai ganhar quando ele começar a desempenhar e virar titular? Isso que o Renato pergunta, e a gente vai começar a responder isso também a partir de toda uma manifestação e uma bola de neve que se tornou a manifestação do Renato na coletiva. Isso porque a imprensa foi buscar, todos os colegas foram buscar entender o porquê que não estava acontecendo essa renovação entre Gustavo Nunes e Grêmio principalmente, mas que acaba espelhando em todos os outros jovens dentro das categorias de base do Grêmio. E é muito simples. O empresário do atleta, o João Lima, empresário do Gustavo Nunes, deu entrevista hoje na Rádio Bandeirantes e até depois disso acabou soltando uma nota oficial que diz mais ou menos o que ele tentou dizer na entrevista. Que ele disse na entrevista. E o que acontece é o seguinte: o Grêmio, por sua vez, são dois lados nesses fatos. São dois lados e duas verdades. O Grêmio diz que o atleta pede uma valorização salarial alta e, além disso, mais um dinheiro em luvas e uma comissão, claro, para o empresário. E aí isso acaba dificultando, porque o Grêmio acha que o atleta deveria receber uma valorização menor do que o staff acredita, e aí por isso ainda não houve a renovação e também acaba desencadeando em o jogador não recebendo as oportunidades que ele acreditaria necessário. O que o empresário diz? Ele disse que todo esse problema para uma não renovação não é uma questão financeira. Que se fosse por ele, hoje mesmo ou no máximo amanhã já estaria assinado o contrato. Que o que falta é o Grêmio chegar com o contrato pronto, simplesmente para eles assinarem, porque a questão não é financeira, ele disse, não é uma questão salarial, e muito menos de luvas ou comissão, que tanto o empresário, o staff todo do jogador e o jogador abriram mão dessas questões de valores para poder facilitar a renovação com o Grêmio. E aí a questão, segundo o empresário, para uma não renovação é que ele quer, tanto ele quanto seu jogador, um planejamento melhor vindo por parte do Grêmio. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer o Gustavo Nunes atuando dentro do dia a dia da equipe profissional. E ele não pede uma titularidade, ele pede uma ingressão do jovem nos trabalhos diários da equipe profissional, sendo acompanhado pelo Renato, onde ele possa desempenhar o seu trabalho. E aí, como isso não está garantido em contrato, ele ainda não renovou. E esse é o grande imbróglio por parte do empresário. O Grêmio tem outra versão, como eu disse, que é uma questão de valores. E isso acaba desencadeando nesse problema, que fez com que o Renato fizesse uma manifestação pública, cobrando também essas renovações, porque para o Renato é interessante utilizar esses jovens. E aí, isso acabou chegando no empresário, que disse tudo isso, e além do mais disse que foi uma exposição desnecessária por parte do Renato, quando ele falou do atleta do Gustavo Nunes. Então, todo esse problema pode acabar fazendo com que a relação Gustavo Nunes, Grêmio e Renato esteja
seja desgastada. A gente espera que não, que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque o Gustavo é um bom jogador e precisa sim ganhar oportunidades, pelo menos nos treinos da equipe profissional ou até em algumas relações aí do Campeonato Gaúcho. Isso serve para Jardiel, vai servir também para o Cheron, vai servir para outros jogadores da base que também querem renovar os seus contratos. E aí hoje, curiosamente, a gente teve a reapresentação do Grêmio, onde aconteceu aquele famoso rachão entre meninos do Sub-20 e a equipe profissional, que venceu a partida por 2-0. Até teve um certo domínio por parte dos meninos, ficaram mais com a bola, mais posse, era uma equipe alternativa do Grêmio, mas a vitória foi por parte dos veteranos, 2-0, gols marcados por Natan Felipe, o zagueiro, de cabeça, e também Galdino, de fora da área. O André Henrique acabou perdendo um pênalti na atividade. E jogaram Gustavo Nunes e Jardiel e não foram bem sobre os olhos do Renato. E aí, claro, isso acaba desencadeando aí em vários comentários por parte da torcida, por parte da imprensa, de que os meninos podem estar forçando algo sem estarem prontos, mas a questão é, o atleta quer estar no dia a dia do clube, e não é uma questão financeira para renovar, já o clube vê de outra forma, que diz, na sua versão, de que é sim uma questão financeira, e aí, claro, todo esse imbróglio acaba chegando no menino, que não teve ainda uma oportunidade de se relacionar no Campeonato Gaúcho para mostrar seu futebol. A gente atualiza toda essa questão e tudo isso sobre o Grêmio aí nos próximos vídeos da semana, então um beijo para todo mundo que está acompanhando e sempre lembrando, te inscreve no canal, deixa teu comentário, ativa o sininho, e deixa teu like, né? Beijo!